Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria entre a RTC e a Agrimet, trazendo aí as principais informações, prognósticos climáticos para as principais regiões do Rio Grande do Sul. Bom, começando a analisar essa quinzena, né? Então a atualização que a gente tem das informações climáticas, hoje eu começo a nossa análise um pouquinho diferente, trazendo uma anomalia da temperatura, tendo em vista que agora é o que mais preocupa a gente na região. Então, hoje aqui olhando o que aconteceu no final de março até as projeções até o segundo decêndio de abril. Então, a gente vem aí de um terceiro decêndio de março, ou seja, do dia 21 ao dia 31, com anomalias negativas, ou seja, a temperatura média abaixo da média histórica, tá? Para grande parte do estado, principalmente as regiões aí que a gente analisa, tá? Isso muito em decorrência de uma temperatura mínima que teve muito extrema no dia 31, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente avança para o primeiro decêndio de abril, então do dia 1º ao dia 10, também grande parte do estado com anomalias negativas, não tão intensas quanto foi o terceiro decêndio de março, mas ainda assim chamando um pouco a atenção, sua grande maioria ficando entre -0,5, -2 graus abaixo da média. E quando a gente vem para abril 2, que é o decêndio que nós estamos no momento, né, natural que a gente não tenha o decêndio fechado, então as informações ainda não estão consolidadas, mas por enquanto a gente vê que o estado se divide aí uma grande parte com anomalias positivas, ou seja, uma temperatura média até acima da média para esse período, e uma parte mais com anomalias negativas, mas a gente precisa que esse segundo decêndio, termine de abril para a gente concluir, né, alguma coisa. Então, no próximo ClimaCast eu trago essa informação para vocês, mas a gente vem vendo, né, e vem vindo de decêndios com anomalias negativas. E isso é um reflexo, né, e quando a gente olha as projeções climáticas é algo que chama atenção também, né, a projeção de temperatura para o próximo trimestre, então trimestre abril, maio e junho, a gente vê que quando a gente olha a temperatura média prevista, tem uma tendência de redução na temperatura, então o estado do Rio Grande do Sul aí com a temperatura média para esse trimestre variando de 17,5 graus a 12,5, mas quando a gente olha dentro do prognóstico de anomalia, a gente vê que ainda assim é o esperado, né, para essa região, então não indica nenhuma anomalia negativa extrema, significativa, ou seja, um frio além do que é esperado para essa época do ano, que agora tende a começar a ficar um pouco mais, a temperatura um pouco mais amena. Então a gente vê aqui para o estado do Rio Grande do Sul, a anomalia é muito parecida com o normal e levemente acima até, e com uma probabilidade grande disso acontecer. Então, apesar de a gente ter tido já um episódio de frio um pouco mais intenso e ter a previsão de alguns, como a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, ainda assim isso é até levemente acima do esperado para a região. E quando a gente olha o prognóstico de chuva, então aqui eu trouxe o consenso dos principais modelos que vocês já estão acostumados a ver aqui uma vez por mês, a gente vê, né, que é um consenso entre os 5 modelos que a tendência para o Rio Grande do Sul no próximo trimestre é de chuvas abaixo do normal. Então, levemente abaixo, né? Então, tanto o INMET quanto o CPTEC, IRI, NOAA e SMWF apontam para um trimestre com chuvas abaixo do normal. Então, a temperatura não vai ter tanta variação, fica dentro do normal até levemente acima, enquanto a chuva, a tendência é que seja abaixo do normal. E isso a gente observa nos prognósticos que a gente faz, nas previsões que a gente faz aí para cada região. Então, quando a gente vem, começando por São Luís Gonzaga, da região noroeste, a gente vê que, de fato, né, no dia 31, isso a gente vai enxergar para todas as localidades, de fato, a gente teve uma queda na temperatura, então a temperatura ficando abaixo de 10 graus, a gente estava prevendo isso, né, tanto no dia 31, mas também tinha uma previsão no dia 8 que não ocorreu, tá? Então, a gente vê que no dia 31 a gente realmente teve temperaturas mínimas e tem previsões aí, principalmente no dia 23 de abril, dia 5 de maio e dia 10 de maio, de ter uma queda de novo na temperatura, a amplitude térmica diminui, ou seja, a temperatura máxima e mínima começam a ficar mais próximas, e os volumes de chuva previstos para os próximos 30 dias tendem a reduzir. Então, agora a gente está falando aí de 223 milímetros, a região noroeste ainda está com volume significativo de chuva previsto. Quando a gente vem para Santa Rosa,
muito parecido, né? Então, o evento do dia 31 ocorrendo, do dia 8 não se confirmando e mais alguns eventos previstos aí para o próximo mês de temperaturas mínimas um pouco mais intensas e a chuva prevista de 242 milímetros, um volume pouca coisa maior que São Luís Gonzaga. Quando a gente vem para Campo Novo, ainda na região noroeste, a gente observa o mesmo padrão, um volume de chuvas bom, né, no último mês, a temperatura mínima do dia 31, os episódios aí de previsão de queda de temperatura acontecendo e uma soma de chuva de 218 milímetros para os próximos 30 dias. Quando a gente avança para Água Santa, então entrando na região do Planalto, a gente já começa a ver um volume menor de chuva previsto. Então, aqui olhando para os próximos 30 dias, 187 milímetros de chuva previsto. A gente vê que teve também o evento do dia 31, né? Então, acho que aí ficando entre dia 31 e dia 1º, de temperaturas aí chegando a 9 graus. E que também tem alguns episódios de queda de temperatura, mas não tão intensos quanto que a gente estava vendo na região noroeste e também não tão intensos quanto a gente vai ver mais para frente na região, principalmente centro-sul, tá? Quando a gente avança para Sarandi, Sarandi segue um padrão muito parecido com o de Água Santa, então com a queda de temperatura no dia 31, é um volume significativo acumulado nos últimos 30 dias e 178 milímetros previstos para os próximos 30 dias, ou seja, até o dia 12 de maio. Quando a gente avança para Não Me Toque também segue o mesmo padrão, então tendo uma temperatura mínima aí registrada no dia 31, volumes significativos no último mês e uma previsão de 201 milímetros acumulados nos próximos 30 dias. Quando a gente avança para Ibirubá, que é o último local da região do Planalto, também segue muito parecido, inclusive em termos de volume, né? Então 213 milímetros previstos, temperatura mínima do dia 31 foi um pouco mais intensa, então a gente vê que teve uma queda um pouco maior e as próximas quedas de temperatura aí também sendo registradas, mas nada tão preocupante assim, sendo o mais crítico aí registrado no dia 10/5, que atinge aí a 10 graus Celsius. Quando a gente avança para a região noroeste centro, Panambi, né, começando por Panambi, a gente vê que em Panambi o evento do dia 31 do dia 1º não foi tão intenso, então não chegou a atingir temperaturas menores que 10 graus Celsius. Então a gente vê que o padrão de chuva foi muito parecido, mas de temperatura foi um pouco melhor, não teve uma temperatura mínima tão extrema. E mesmo os eventos aí de temperaturas mínimas previstas não são tão intensos. E a tendência, né, a previsão é acumular 201 milímetros nos próximos 30 dias. Quando a gente avança para Cruz Alta já muda um pouquinho, né? A gente vê que teve volumes maiores acumulados nos últimos dias. A previsão do dia 31, a temperatura mínima do dia 31 foi de fato mais crítica, né, em relação a Panambi. E, de novo, né, segue o mesmo padrão aqui de temperatura mínima que a gente observa para as outras localidades e uma previsão de 219 milímetros de chuva nos próximos 30 dias, se concentrando bastante agora no começo, né, então no dia 13, 14 de abril e aí mais para o final, comecinho de maio. Quando a gente avança para Tupanciretã já começa a mudar um pouco o padrão, né, do que a gente vem observando. Então, a princípio, os últimos 30 dias acumulou um volume menor de chuva em relação aos outros locais que a gente estava avaliando. A temperatura mínima do dia 31 foi mais intensa, então aqui atingindo em torno de 7 graus Celsius, né? E a previsão de chuva também passa por uma redução, então saindo ali de 219 milímetros previstos em outras regiões do Noroeste Centro, Tupanciretã já tem 188 milímetros previstos, também se concentrando muito aqui nessa segunda quinzena de abril e depois no começo de maio. E as temperaturas mínimas do dia 23, do dia 5 e do dia 10 também começando a chamar a atenção de novo, atingindo mais próximo de 10 graus, o que começa a preocupar a gente, principalmente em regiões aí mais suscetíveis à geada, sabendo que os 10 graus pode muito bem ter uma variação, pode ser mais baixo que isso, né, o valor de temperatura, e em regiões de baixada chegar até 2 graus e caracterizar geada. Quando a gente avança para Júlio de Castilhos, muito parecido com Tupanciretã,
Então, Júlio de Castilhos, que reportou também uma temperatura extrema e mínima, não ainda chegando numa condição de geada, mas aí de 7 graus Celsius no dia 31. Um volume melhor de chuva dos últimos 30 dias e a previsão para os próximos 30 de 194 milímetros acumulados até o dia 12 de maio. Quando a gente avança para a região centro-sul, o cenário muda bastante, principalmente o cenário de previsão de chuva. Então, a condição fica um pouco mais drástica. Então, para São Cepé, a gente tem uma soma prevista de 91 milímetros nos próximos 30 dias, sendo que grande parte aí fica concentrado no início de maio, mês de abril praticamente, agora nessa segunda quinzena de abril, praticamente nenhum volume significativo registrado. São Cepé também marcou temperatura mínima significativa no dia 31 e tende aí, né, que os 3 eventos principais de temperaturas mínimas mais extremas, que são no dia 23, dia 5 e dia 10, tendem a atingir 10 graus ou até menos. O mesmo é válido para Caçapava do Sul. Então, Caçapava do Sul tem o mesmo padrão aí de comportamento de São Cepé, um volume baixo acumulado nos últimos 30 dias, os próximos 30 até mais significativo, ou seja, 61 milímetros, já 30 milímetros a menos do que São Cepé, e as temperaturas mínimas também ocorrendo aí nas mesmas datas e chamando um pouco de atenção. Quando a gente avança para Bagé, o cenário fica cada vez mais crítico, né? Então, a temperatura mínima do dia 31 foi muito mais crítica, então aqui registrando em torno de 5 graus no dia 31, avançando também um pouquinho para o dia 1º, né, com um volume ainda abaixo de 10 graus Celsius de abril, e a previsão é praticamente de um volume muito baixo de chuvas, de 22 milímetros para os próximos 30 dias, e as temperaturas mínimas no dia 23, no dia 5 e no dia 10, já atingindo abaixo de 10 graus Celsius, o que chama atenção também. E por fim, quando a gente avança para Arroio Grande também tem um volume muito baixo de chuvas previstas, então de 24 milímetros para o próximo mês. As temperaturas mínimas também chamam atenção, não tão intensas quanto Bagé, tanto as que já ocorreram, então no dia 31, no dia 1º, quanto as que estão previstas, ainda não são tão intensas, mas também atingindo 10 graus Celsius. E é o que a gente espera agora, né? Agora o importante é a gente começar a monitorar essas temperaturas mínimas, ficar atento às regiões de baixada para possíveis ocorrências de geada. A gente sabe que é um problema que a gente enfrenta a partir dessa época do ano e que tende a ficar mais intenso nos próximos meses. Então, a ideia agora no ClimaCast é a gente dar um foco a mais em temperatura. E é isso, a gente se encontra no próximo ClimaCast daqui 15 dias. Muito obrigada pela atenção e até mais.